Nem todo berço embala o sono da inocência. Às vezes, o que repousa ali não nasceu deste mundo. Recebi este relato por e-mail, sem nome, sem rosto, apenas um pedido desesperado para ser ouvido. Uma mãe, uma criadora de conteúdo e um boneco, um bebê que nunca respirou, mas que, segundo ela, menos começou a viver. Prepare-se para uma história que começa com algoritmos e likes e termina com um eco do impossível. Seja bem-vindo ao Corvo Histórias de Terror. E lembre-se, até brinquedos têm alma quando olhamos por tempo demais. A mulher descreveu o seguinte: Olá, Corvo, me desculpe, mas não posso me identificar. O que vou relatar precisa servir de alerta para algo que está acontecendo. Eu nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais. Na verdade, se você me dissesse, há um ano, que eu acabaria abandonando completamente minha vida online por causa de um boneco, eu teria rido na sua cara. Não é raro ver histórias sensacionalistas de terror na internet, mas sempre pensei que essas coisas não passavam de ficção, histórias inventadas para entreter e assustar. Porém, hoje estou aqui para contar exatamente isso, a história de como um inocente bebê reborn, daqueles de vinil que imitam recém-nascidos, tão de perto que é difícil acreditar que não estão vivos, destruiu minha paz. Talvez tenha sido o responsável por algo muito, muito pior que essa perda de controle. Tudo começou de forma simples, como um piscar de olhos em meio à rotina de ser mãe e criadora de conteúdo. Minha filha, uma adolescente agora, com 15 anos, estava crescendo e, aos poucos, o conteúdo maternal que compartilhava em meu canal havia se tornado irrelevante. Eu me perguntava, o que fazer? As visualizações caíam a cada vídeo e a sensação de inadequação começou a me sufocar. Foi então que, em uma noite em que o tédio dominava, decidi navegar pelo YouTube para buscar inspiração e assim, em um giro hipnotizante, encontrei uma onda crescente de vídeos sobre maternidade com bebês reborn, mulheres em seu cotidiano, simulando rotinas completas com bonecos hyperrealistas, alimentando, trocando, embalando. Tudo era amplamente admirado e atraía visualizações altíssimas. Olhei para minha tela, o coração acelerado. Pensei, por que não? Depois de um exaustivo dia e de me sentir rejeitada pelos algoritmos e pelo público, eu precisava de algo novo. Algo que tirasse meu canal da estagnação. A ideia de reviver minha habilidade artística e de compartilhar. Essa jornada com o público parecia simples e tentadora. E, com um par de cliques, a semente da transformação estava plantada. Achei um vendedor alternativo num grupo privado do Facebook. O nome era intrigante. Artesão do Sul. Ele apresentava bonecos tão detalhados que faziam os recém-nascidos parecerem caricaturas de cabelos implantados fio a fio e veias falsas sob a pele translúcida. O olhar de cada boneco parecia caprichado, mas ao mesmo tempo aterrorizante. A linha entre o belo e o grotesco era tênue, e me sentia atraída e repelida, mas um modelo, em especial, capturou minha atenção de maneira estranha. O Lian chegou em uma caixa antiga, forrada com panos gastos, e com um leve cheiro de mofo que se infiltrou pela casa. Ao abrir, uma etiqueta amarelada chamou minha atenção, com a única palavra escrita à mão. Cuide bem dele, o aviso me arrancou. Um sorriso nervoso e, involuntariamente, um clima quase sinistro se instalou em meu estômago. O que quer que isso significasse? Comecei a entender. Assim que coloquei Liane em meu berço improvisado,
Minha imaginação começou a fluir. Eu montei uma rotina fictícia. Um dia com o bebê, cuidados, passeios. A hora da mamadeira, o público adorou a novidade. As reações foram instantâneas. Comentários inundados de elogios ecoavam na tela. Que bebê lindo você tem. Ele é um bebê muito realista. A adrenalina da interação online reacendeu minha paixão pelo conteúdo. E eu comecei a sentir uma conexão com ele. Havia algo peculiar na forma como ele permanecia em seu bercinho. Sua presença se tornava cada vez mais real e palpável. Às vezes, passava a mão pelo cabelo delicado dele e me pegava imaginando o quão delicioso seria se aquilo fosse verdadeiro. Era como se, de alguma forma estranha, Liane estivesse preenchendo um vazio que eu nem sabia que existia. Ele se tornou meu companheiro, com um papel central em meu projeto. Cada vídeo foi uma nova oportunidade de dar vida a um ser inanimado. Em essência, não passava de plástico e silicone. Mas como em uma história de horror que se desenrola lentamente, as primeiras coisas estranhas começaram a acontecer. 3 semanas após a chegada de Liane, uma inquietante sensação se instalou. Acordei em uma manhã nublada, com a luz filtrada, de maneira difusa, e fui verificar como meu novo filho estava. Ele havia sido colocado no berço com as mãos cruzadas sobre o peito, um toque costumeiro que gostava de fazer para dar um ar mais sereno. Ao entrar no quarto, percebi que Liane estava de lado, com uma das mãos fora da grade, os dedos levemente curvados, como se estivessem se mexendo antes de eu entrar. Senti um frio na espinha. Minha filha jura que não tocou nele. Eu também não me lembrava de ter feito tal coisa antes de dormir. A pergunta que ecoava em minha mente era: o que estava acontecendo? As coisas se tornaram progressivamente mais inquietantes. Ouvi o som de uma chupeta sendo sugada, mesmo sem nenhuma por perto. Creio que, na primeira vez, não prestei atenção, mas depois tornou-se inegável. Era um sussurro, uma brincadeira macabra que dançava entre as sombras da casa. As paredes pareciam estar vivas, respirando as inquietações que começavam a se mostrar. E então veio o pior de tudo. Em uma madrugada silenciosa, a babá eletrônica captou um som que parecia um choro real. Não era o choro seco e plástico que se esperaria de um boneco. Era um lamento profundo, um chamado àquele que já se foi e que, ao mesmo tempo, não estava completamente ausente. Eu me lembro de ficar paralisada, a insônia consumindo cada parte de mim enquanto a noite se estendia. O ápice dessa montanha, russa de eventos anômalos, veio da maneira mais insólita. Em um dia normal de gravação, meu canal fez algo que eu nunca imaginaria. Um novo vídeo foi postado, sozinho. O que vi estava além de qualquer limite imaginável de compreensão. Era eu, na sala de estar, segurando meu bebê reborn e cantando uma cantiga de ninar, o que soava nostálgico. Até que percebi que não lembrava de ter gravado aquilo. No vídeo, meus olhos pareciam vazios, como se eu estivesse em um transe sob uma força que não compreendia. Um dos inscritos comentou na sessão, algo que me gelou a espinha. No minuto 2:13, tem uma sombra atrás do berço que se move. Eu acreditei que estivesse em delírio, mas a curiosidade era insuportável. Voltei ao vídeo e, atenta ao momento mencionado, pausei, dei zoom. O que vi fez meu coração parar. Era como se algo se erguesse do chão alto, esguio, com braços longos, e então desaparecesse atrás da parede. Um choque de realidade tomou conta de mim. Isso não poderia estar acontecendo. Eu estava realmente perdendo a sanidade.
Com minha sanidade à beira do colapso, comecei a investigar o tal artesão do sul. Fui determinado a descobrir a verdade sobre Lian. O site do vendedor havia saído do ar. As redes sociais sumiram sem deixar vestígios, como se uma força sobrenatural as tivesse engolido. A busca se tornou um tormento, uma obsessão doentia. Encontrei um fórum antigo onde algumas mulheres se aventuravam a discutir sobre bonecas amaldiçoadas. A cada palavra lida, meu estômago se revirava. Uma mulher dizia: o molde Lian foi baseado em um bebê real. Ele morreu durante o parto. A mãe enlouqueceu e doou uma foto para que o artesão eternizasse. Outra mulher comentava: eles têm alma. Você pensa que é só silicone, até que eles acordam. As postagens datavam de 2016, mas a maioria dos perfis estava inativa ou deletada, assim. Como as memórias fatídicas que, emissoras de algo maior, se apagavam no passado, à medida que explorava a rede. Percebia que me afundava em um mar de histórias que pouco a pouco sugava minha razão. Quão verdadeiras eram essas palavras? Como um simples boneco poderia estar vivo? Eu estava sendo idiota? Ou havia uma verdade escondida na obscuridade? O que eu havia atraído para minha vida? Naquela noite, cedi à tentação da tentativa final e resolvi queimar o boneco. Com um coração acelerado e inchado de medo, levei-o ao quintal, acendi a churrasqueira, observando as labaredas dançarem, enquanto parecia que o vinil não se renderia ao calor. Para minha incompreensão, o boneco não derretia. Em vez disso, sua pele ficou enegrecida, surgindo bolhas estranhas, exatamente como se estivesse vivo. E então, escutei um sussurro. Mamãe. A voz infantil soou como um eco de um mundo que eu não pertencia, perfurando meu ser. O medo tomou conta de mim, agravando a sensação de que algo se revelava. Não era apenas um boneco com um coração na boca. Deixei tudo lá e corri. Mas no dia seguinte, ele estava no berço novamente, intacto, parecendo mais vivo do que nunca. A imagem do real e do surreal se tornava cada vez mais borrada, e eu sentia que a consciência estava escorrendo como areia entre meus dedos. O que eu havia feito para merecer isso? A resistência a acreditar no inexplicável se tornava cada vez mais difícil. A partir desse momento, me sentia dominada. Sim, essa é a palavra. Dominada em ter que cuidar de um boneco que parecia inanimado, mas não era. Era um ser obscuro. No controle, eu levava para o parquinho, para passear de carrinho. Por vezes ia ao shopping. Cheguei em certo momento levar em festas infantis. Algumas pessoas achavam legal, outras estranho. E eu, na verdade, era uma prisioneira de tudo aquilo. Já não tinha uma vida normal. Os espectadores do canal não percebiam, mas também estavam sendo influenciados por aquela entidade sinistra. Minha filha já não queria morar comigo, foi morar com o pai. Então me vi cada vez mais envolvida e o meu bebê reborn me dominava. Em um momento de desespero, fui ao psiquiatra. Ele me disse que era estresse e que iria passar. Me receitou alguns medicamentos e sugeriu que eu lidasse com a ansiedade, que tivesse atividades no dia a dia, sem ficar com o boneco em todos os lugares comigo. Me sugeriu também um acompanhamento psicológico. O psicólogo, por sua vez, achou que de certa forma era uma fuga. Mas eu sabia que não era só isso, então, em um fim de semana minha filha passou comigo. Iríamos sair pela manhã, iríamos ao parque. Foi quando ela apareceu na porta do meu quarto, com o rosto pálido e aterrorizada, dizendo: vi um menino sem olhos e me disse que veio brincar com o Lian. E como fumaça desapareceu na frente dela, eu travei. Uma fraqueza tomou conta de mim
enquanto a descrição sinistra açoitava minha mente. Aquele relato sombrio me deixou paralisada, pois já não era apenas eu sob aquela influência, mas agora minha filha também. O que fazer quando o terror não estava mais entre as paredes do quarto, mas sim se erguia ao nosso lado? Traumatizada e sem saber como lidar com isso, tranquei o quarto de Liam. Vendi tudo, apaguei o canal, deixando apenas as memórias para assombrar meu passado. Mas não adiantou. O boneco estava aqui, no quarto vazio. Ainda ecoava a sua presença. À noite ouço um choro infantil que começa como um lamento, como uma súplica para que eu abra a porta e a cada coro. Ele soa menos como um boneco ultra-realista e mais como uma presença que se recusa a se desvincular de mim. À noite, ainda hoje, ela ouve o choro, mais humano, mais próximo, mais dentro. Se um dia você ouvir um choro onde não há criança, feche os olhos, reze. Se gostou desta história sombria, inscreva-se, compartilhe com alguém que ousa escutar o que deveria permanecer em silêncio. E até a próxima história, onde o medo veste carne e sussurra no escuro.